Quem tem razão? Bom, vamos então saber a opinião dos nossos convidados. Por hora a gente só tem a confirmação aqui do Luiz Miranda. Daqui a pouco o deputado Ricardo Barros, a gente já teve a informação, deve conseguir entrar. Nós estamos com um problema na conexão. Deputado Luiz Miranda, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Adalberto Piotto. É um prazer mais uma vez estar aqui na Jovem Pan. Um assunto, né, que a gente domina com uma certa tranquilidade, tendo visto que eu sou presidente da Frente Parlamentar da Reforma Tributária e a gente sabe que teve aí uma falta de atenção para esse tema e agora está aí as consequências. Deputado Ricardo Barros já está conosco. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor também. Boa tarde a todos. Estamos aqui à disposição para essa troca de ideias sobre esse problema da inflação, que é um problema mundial. Senhores, antes da gente começar, até para pegar um aspecto da inflação deste momento, nós brasileiros conhecemos bem o que é inflação. Qualquer pessoa acima de 45 anos, 40 anos conhece inflação. Se estiver próximo dos 50, sabe até o que é hiperinflação. Ou seja, mas naquele momento, boa parte dos problemas da nossa inflação era absolutamente doméstica. Eram erros de condução de política econômica no Brasil. Quando a gente teve de novo a ameaça da inflação no governo Dilma, também houve ali erros domésticos de política econômica. Neste momento, podemos ter equívocos da política econômica local? Sim, podemos, mas temos um fenômeno internacional. Só para citar um caso, o Banco Central Europeu, por exemplo, nós estamos falando de Europa. $10 para você vender, seja no mercado interno ou no mercado externo. O dólar, quando o Bolsonaro entrou, era 3,7. Então, significa aquele quilo de picanha para vender no mercado externo ou interno era R$37. No momento em que eu dou manutenção no dólar acima de 5, o mesmo produto, instantaneamente, eu tenho alguém pagando lá fora R$50. E se alguém quiser comprar esse produto internamente no Brasil, tem que me pagar esses R$50, senão eu estou levando prejuízo. Não é inteligente para o frigorífico ou para qualquer outro produtor que tem o seu commodity em dólar, preço fixado em dólar, deixar de vender lá fora com oferindo um resultado melhor, obviamente, do que vender aqui dentro. Então, eu tenho aí já uma inflação em 2019, antes da pandemia, antes dessa crise que nós estamos vivendo entre Rússia e Ucrânia, que foi promovida por um erro estratégico. Foi bom para o agronegócio, foi bom para o empresariado, talvez tenha sido bom, inclusive, para a geração de emprego naquele momento. Só que nós estamos pagando uma conta muito cara agora, que não foi observada lá atrás. Se não fosse suficiente, a taxa Selic, que é o administrador, o controlador, né, de uma inflação, uniu-se, né, junto com esse problema do dólar, tendo crédito sobrando no mercado, o mercado imobiliário instantaneamente reagiu. Nós tínhamos muito mais pessoas com dinheiro disponível para poder adquirir imóveis do que imóveis prontos. Com a pandemia, com a dificuldade de dar manutenção nas construções, inclusive na produção de veículos, nós temos uma inflação real no preço dos bens em torno de 50%. Estou falando em inflação, que aí você generaliza todos os produtos, de 11%, que é a maior dos últimos 28 anos. Concordo, é um problema gravíssimo, a terceira pior inflação do mundo. Mas isso tudo foi gerado por má gestão administrativa dos possíveis resultados. Batemos palma lá atrás, aquela famosa história que já criticamos de outros governos, para pregar para fora foi bonito, tivemos números históricos, o agronegócio faturou tanto, mas o resultado chegou agora na mesa da população mais pobre, é no supermercado que impacta, é no preço da passagem, é no combustível, por falta de analisar que você não pode fazer uma política pública voltada apenas para uma categoria. E o resultado está aí. E, obviamente, o líder do governo vai defender que o governo vem fazendo de tudo, mas não pode negar que essa manutenção do dólar alto e a taxa Selic a 2% não contribuíram também para a alta dessa inflação. Tá, vamos ouvir então agora o deputado Ricardo Barros, que é líder do governo. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde. A sua opinião sobre de onde é a culpa, de quem é a culpa dessa inflação alta no Brasil, levando-se em conta, obviamente, os números que eu disse há pouco e todos esses fatos recentes. Sejamos justos aqui. Nós estamos num momento de recuperação econômica pós-pandemia, ou seja, nós estamos com uma demanda muito aquecida, mas a oferta não acompanhou naquele momento a produção e, obviamente, que agora eu tenho demanda, isso pressiona os preços. Eu tenho uma guerra na Ucrânia que não é de controle do Brasil. Eu tenho os lockdowns na China que também não é uma coisa de controle do Brasil.
E a gente ouviu recentemente, vale só lembrar, porque esse é mais um aspecto político que tem implicação econômica, que era a política do fique em casa, que naquele momento era uma discussão de que a saúde era a prioridade, mas que obviamente teria uma ocorrência na economia tempos depois. Nós estamos agora com um problema na economia da pandemia, não da saúde, ainda bem, muito melhor, mas temos o problema econômico. Na sua opinião, de quem é a culpa, deputado? A culpa é da conjuntura, né? Essa conjuntura que nós estamos discutindo aí, você, o deputado Luiz Miranda, é uma conjuntura mundial. Primeiro, a pandemia cessou várias linhas de produção. Nós ficamos aí muito tempo sem poder comprar carros, porque não tinha chip para pôr no carro, tudo subiu. Quando não tem produto, a inflação é uma inflação de falta de oferta. Quando a gente tem alta produção, os preços caem. Nós tivemos também a seca, né, que nos prejudicou, a safra de soja no início desse ano, o que também prejudicou, porque os preços poderiam ter caído se tivéssemos uma grande safra. Temos a questão da guerra na Ucrânia, que está afetando o preço de energia, gás e combustíveis, especialmente petróleo, que nos afeta aqui, gás afeta lá a comunidade europeia. Nós temos toda uma conjuntura que levou o mundo todo até alta inflação. Então, a Europa está na faixa dos 8%, os Estados Unidos na faixa dos 8% de inflação, coisa que eles não viam há décadas, né? E por que isso? Porque as linhas de produção foram interrompidas na pandemia e agora, quando se retoma a normalidade, falta produto. Não tem produto para poder ser entregue, as pessoas, então, passam a pagar mais caro para disputar aqueles produtos. O agronegócio, que foi citado pelo deputado Luiz Miranda, realmente teve um grande crescimento nesse período. Nós tivemos um momento muito positivo para o agronegócio, até porque ele não estava afeto aos lockdowns das áreas urbanas. E agora, esta nova crise de Covid na China também vai nos afetar, porque muitos produtos têm componentes fabricados na China que não estão sendo produzidos e nem entregues aqui nas nossas linhas de produção, não só aqui no Brasil, como na Europa e nos Estados Unidos. Então, nós vamos sofrer novamente mais uma falta de produtos que vai gerar aumento de preço. Obviamente, quando falta o produto, aumenta o preço. Quando sobra o produto, cai o preço. Isso a lei da oferta e procura não pode ser revogada e nem alterada por decreto. Então, nós temos que conviver com esse sintoma da economia e o Brasil fazendo a sua parte. O governo agora reduziu 35% o IPI, o Imposto de Produção, o Imposto de Produtos Industrializados, que afeta toda a linha branca, automóveis. Isso vai ajudar a recuperar um pouco do poder aquisitivo da população. Deputado Luiz Miranda, volto ao senhor. Levando-se em conta todas essas citações do ponto de vista conjuntural e muitas das quais a gente não tem controle nenhum, o senhor continua nessa sua afirmação que a maior parte da culpa é do governo, é da condução da política econômica? Então, vamos lá. Eu lhe faço esse questionamento, até porque publicamente eu fiz uma crítica ao Banco Central lá atrás, porque eu considerava que o Banco Central conduziu mal a questão do câmbio lá atrás. Óbvio que ninguém está imaginando que ia segurar um dólar a 3,70, mas a forma como o Banco Central... Eu ia lhe falar isso, você foi um crítico junto comigo naquele momento. Então... Eu não falei que esse momento, nós temos duas inflações. Uma promovida em 2019, que a gente já tinha um problema grave, inclusive do aumento dos combustíveis, com 30% só sobre combustíveis, que agravou ainda agora mais. Quer dizer, hoje nós temos mais de 60%. Dobrou com a crise que nós estamos vivendo. Então, você, junto comigo, que eu lhe acompanho, foi um crítico, porque você, por ser um conhecedor, obviamente, todos os dias lidar com pessoas de uma certa inteligência significativa sobre os temas políticos, você sabe tirar a métrica de que uma ação do governo ela é positiva ou é negativa, independente da gente torcer pelo governo. Entendeu? Vou fazer uma declaração para não parecer aqui oposição. Eu estou torcendo para que o Bolsonaro mude a postura dele junto à economia, para que eu possa abraçar e não ter de novo a esquerda no poder. Eu não quero que o Bolsonaro perca a eleição, por exemplo, para um voto de protesto. Esse país não pode eleger um presidente que não sabe nem se referir a policiais, a economia, que quer que você deixe de ter televisores em casa, é o jeito de combater a crise econômica. Ele quer que você coma menos, daqui a pouco vai oferecer para você sardinha
no lugar de carne, porque é o jeito de combater a crise econômica. Então, quando você tem um político que vem com esse tipo de pregação, eu fico rezando para o presidente entender que a reforma tributária lá atrás, quando eu defendi ferrenhamente, poderia ter sido a solução. Eu vou fazer uma leitura aqui muito simples, igual o câmbio. Segurar o câmbio foi bom, o negócio foi excelente, mas foi péssimo para a população. Foi uma narrativa que você colocou, que eu coloquei, que várias pessoas que entendem um pouquinho que o nosso país é dolarizado, inclusive os agrotóxicos são dolarizados, os equipamentos são dolarizados, os tratores são dolarizados, que no primeiro ano ia ser um espetáculo e nós iríamos pagar a conta no futuro e estamos pagando a conta no futuro. Por quê? Porque, em comparado com outras nações, nós estamos em terceiro lugar com uma pior gestão inflacionária do mundo. Não pode ser verdade que o Brasil está perdendo para a Venezuela. Mas nós estamos perdendo por quê? Porque em 2019 a gente apostou tudo. E não esperávamos que viria uma crise como a que veio da pandemia. A culpa é do governo, nesse momento da pandemia? Não. Acho que o governo fez uma gestão inteligente para a área do comércio, inclusive defendendo que o comércio permanecesse dentro do possível aberto. Errou, como eu já critiquei, na questão de acelerar a vacinação, errou muito na gestão da pandemia. Sou um crítico aberto a isso, mas não posso admitir que nós voltemos aos modelos econômicos de esquerda, porque não temos condições e nem capacidade de enxergar que o povo brasileiro paga a maior carga tributária do mundo no consumo. E aí o que acontece? Nós temos uma inflação alta, temos. Agora o governo começa a reduzir o IPI. Mas vou fazer uma leitura para finalizar aqui, não ocupar a pauta, bem simples, um eleitor encaminhou para mim do salário dele. Deputado Luiz Miranda, eu vou te dizer da minha realidade do meu salário, tá? O Brasil teve um dos piores crescimentos da América Latina. Eu ganho R$3.000 via CLT. O meu patrão paga 4.450, dos 3.000. Ele paga, com o salário dele, 4.450. Do meu salário, eu tenho de INSS 330 e de IR 60. Ele paga menos do IR porque ele ganha só 3.000. Né? E ficou líquido para mim 2.610. Em média, eu vou gastar 35% com que consome PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, e a inflação ainda tirou mais 140. E ele colocou o seguinte, essa inflação que é declarada, os 12%, ele não está usando essa inflação que a gente tem do consumo, porque quem ganha R$3.000 não olha essa inflação geral. Total, o Estado ficou com 70% do meu salário e eu fico com 30% do meu suor. Nós temos um país justo? Não. A culpa é do Bolsonaro? Talvez a culpa é do Ministério da Economia, do Banco Central? Talvez não. Mas no momento que você está no poder, quando você não faz nada, você é conivente. Nós precisamos fazer uma reforma tributária que mude esse sistema de tributação sobre o consumo e redistribua para a renda, principalmente daqueles que não estão pagando nada, para que a gente tenha crescimento econômico na nação e pare de tributar os mais pobres e a classe média, que são quem mais sofre com a crise que nós estamos vivendo hoje da inflação. Deputado Ricardo Barros, diante das críticas aí que fez o deputado Luiz Miranda, o que o governo poderia fazer de diferente ou o que o governo, além dessa redução do IPI que o senhor citou, para tentar melhorar a condição da indústria hoje e, obviamente, baixar preço? Espero que a indústria repasse essa queda do IPI para os produtos finais. Mas o que mais que o governo pode fazer diante dessa situação? É sempre bom lembrar, alguns fatores não são controláveis pelo governo brasileiro. Esta inflação não é a inflação que nós tivemos nos tempos passados. Lá eram erros de política econômica nacional, doméstica. Agora nós temos, obviamente, podemos ter equívocos aqui, mas boa parte dessa inflação vem de fora. Mas, enfim, fato é que a vida é brasileira e os brasileiros vivem aqui. O que mais que o governo pode fazer sem comprometer, por exemplo, questões fiscais, o que pioraria a imagem brasileira, inclusive para investidores, que é o que vai recuperar a economia de vez. Mas o que mais é possível ser feito, deputado? Bem, primeira coisa é que nós temos agora um Banco Central independente. Portanto, a taxa de juros, a oferta de dólares ao mercado para manter câmbio, isso não está sob a decisão do governo. O Banco Central é independente e faz a política monetária necessária para que haja a inflação dentro da meta. Nós estamos com a inflação muito acima da meta, caminhando para uma estabilidade de longo prazo, mas ainda assim teremos mais problemas. A guerra dura muito mais do que nós esperávamos e teremos novos fatores que venham influenciar na inflação, que são afetos à produção de alimentos no mundo como um todo, né? E também a novos fatores que venham a influenciar o clima, né? Nós temos tido, por exemplo, lá no sul, agora no país do Brasil, tivemos
tempestades muito fortes, várias lavouras foram de novo prejudicadas, e aí produz menos, o preço aumenta, né? Nós temos problemas aqui com a indústria automobilística, com a indústria Sim. de eletrônicos, todos que levam chips, né? Tudo que leva... Mas o que é possível fazer mais, deputado, especificamente, por gentileza, até porque a gente quer ouvir as pessoas nas ruas também, a gente fez uma enquete, mas rapidamente, o que é possível fazer mais? O que é possível fazer mais é trabalhar na questão macroeconômica, no sentido de viabilizar que os preços possam cair. Como a inflação é mundial, nós não temos, os preços não estão subindo, às vezes, por falta de política econômica. Não adianta, nós estamos subindo juros como se a inflação fosse de consumo. As pessoas estão com muito dinheiro, estão comprando muito, está faltando produto. Não, não tem produto para vender, por isso é que a inflação está subindo. Sim, claro. O governo está fazendo o que pode e vai procurar, o ministro Paulo Guedes está buscando agora novas medidas que estão sendo propostas pelo governo para conter a inflação, mas temos a lei de responsabilidade fiscal e temos a lei eleitoral que não podem ser infringidas com este objetivo de reduzir a inflação. Bom, vamos colocar mais gente nesse debate aqui, porque nós fomos às ruas para saber a opinião das pessoas também. E aí, o que elas acham do tema da inflação no Brasil hoje? Acompanhe. E aí? Daqui a pouco, então. Eu estava aqui só pensando exatamente qual era o próximo questionamento, mas vamos lá, vamos seguir então para a gente acompanhar, calma só um instantinho, para a gente ouvir agora exatamente o que as pessoas disseram sobre este tema, a inflação. Eu acho que está tudo muito caro, né? Acho que o governo, a guerra também está atrapalhando bastante, né? Mercado subiu bastante os preços. Tá difícil, cara. Se eu pudesse, tivesse dinheiro, já estaria fora daqui, de verdade. Sim, hoje está, não só no Brasil como no mundo, né? Infelizmente a inflação afetou todos, a pandemia fez com que isso acontecesse no mundo, né? E tá caro, realmente está muito caro hoje. E o custo de vida brasileiro subiu demais para o povo brasileiro que recebe pouco, não tem uma renda grande hoje, né? Bom, tudo subiu, né? Não só aqui, no mundo subiu, né? Você vê petróleo no mundo subiu, você vê commodities subiu. Então não é só aqui que tá caro, né? Tá muito caro, muito caro. Não é tanto que tá caro, é porque nós ganhamos pouco aqui no Brasil. Muito caro. Bom, governo, né, falta de distribuição de renda justa. Acredito que aí a questão também do dólar, da guerra, né? Acho que isso acaba influenciando muito aí a economia do país. A percepção da questão internacional está exatamente na consciência de todo mundo, pelo que a gente pôde perceber aí, né? Agora, um outro problema que o brasileiro está enfrentando também são as dívidas. O endividamento das famílias superou a marca de 77%, ou seja, 77% das famílias têm alguma dívida. Isso referente ao mês de abril, que bateu o recorde de todos os tempos. Você acompanha agora a reportagem da Yasmin Costa. O uso do cartão de crédito está no topo da lista quando o assunto é endividamento das famílias brasileiras. Em abril, 88,8% dos lares tinham dívida no cartão. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, esse endividamento está ocorrendo principalmente no consumo de curto prazo. Para a economista da CNC, a alta da inflação e dos juros mostra que o cenário não deve mudar tão cedo. Com a inflação mais alta e persistente e a taxa de juros também em elevação, as condições para o consumo estão piores, né? Então as famílias estão precisando apertar os seus orçamentos para seguirem mantendo o seu nível de consumo. Depois das dívidas com o cartão, vem despesas com os carnês, que comprometem 18,2% da renda das famílias, e o financiamento de carro, que aparece em seguida, com 11,2%. O número de brasileiros endividados também cresceu em abril. 77,7% das famílias terminaram o mês com alguma dívida a pagar. A inadimplência também atingiu nova máxima histórica. Quase 30% das famílias estão com dívida ou contas em atraso. A inadimplência é ainda maior entre as pessoas mais pobres.
que as famílias, principalmente de renda média e baixa no Brasil, são aquelas que mais estão sofrendo com a alta dos preços, com a alta dos juros e aquelas que estão encontrando maiores dificuldades nos orçamentos e precisando atrasar os seus compromissos financeiros. Bom, a gente viu também na opinião das pessoas nas ruas de São Paulo que foi praticamente unânime, né? Todos acham que o custo de vida está cada dia mais alto. Impressionante também que as pessoas percebem também a conjuntura internacional. Uma última pergunta, portanto, no debate aqui ao deputado Luiz Miranda e também ao deputado Ricardo Barros. Deputado Luiz Miranda, a questão é, o que é possível fazer neste momento? Bom, nesse momento, uma resposta para o governo, inclusive, se posicionar a favor da população, mudar esse cenário, inclusive das pesquisas. Nós gostaríamos muito de que o modelo econômico democrático, de direita, crescesse novamente no nosso país, era a reforma tributária. Quando se faz uma reforma tributária, vou dar um exemplo, eu dei entrada numa PEC, que eu escutei todas as palestras do Guedes antes da entrada nessa PEC. Tudo que o Bolsonaro falou enquanto deputado, e aquilo que eu acreditava ter vivido nos Estados Unidos, conhecido a realidade. PEC 128 de 2019. Eu praticamente imploro para que alguém pegue ela e destrinche e me diga onde é que está o erro dela, que não corrigiria esse momento que a gente está vivendo hoje. Ela estava à frente do seu tempo. Naquele momento, quando a gente vinha com um imposto único sobre consumo dual, para simplificar, quando a gente travava esse imposto em 5% federal, a modelo do canadense, você tem um imposto geral do Brasil inteiro, teria uma redução significativa na gasolina, nos combustíveis, e o governo arrecadaria mais. Por quê? Hoje nós temos um contencioso tributário, né, jurídico de 5 trilhões. Então você tem 5 trilhões, são 5 previdências, 50 anos de economia na previdência parados sendo discutidos nos tribunais. É um endividamento da indústria, do comércio, daqueles que deveriam estar produzindo, estão sem certidão negativa, sem poder participar de licitações, sem poder reduzir o preço, porque estão respondendo a processos de sonegação fiscal, de multas e de problemas, porque nosso sistema tributário é um manicômio. A falta de observância de que essa matéria é a matéria mais importante para o nosso país, não só para mudarmos a realidade hoje do Brasil, mas para nos tornarmos a terceira maior potência econômica do mundo, que já somos o celeiro do mundo. Temos um povo trabalhador esforçado, que não tem dificuldade. Tendo uma reforma tributária, nós daríamos uma resposta, inclusive, para isso que você acabou de colocar. 80% da população está endividada. Mas quantos já estão no Serasa, com o nome sujo, sem poder consumir, financiar e nem gerar, inclusive, renda para os outros setores? Tá. Quase um terço da população está com o nome sujo. Vamos lá, essa realidade, você modifica ela só de um jeito. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. É com uma reforma tributária ampla, completa, simplificando, mas também reduzindo a carga tributária sobre o consumo. Então vamos lá. Pergunta objetiva ao senhor deputado Ricardo Barros. É possível avançar com a reforma tributária neste ano eleitoral ainda? Olha, a reforma tributária o governo já mandou aqui para o Congresso há muito tempo. Tem a PEC 110 lá no Senado, sendo relatada pelo senador Roberto Rocha, e tem aqui na Câmara também a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços. Então, a matéria está sobre a apreciação do Congresso Nacional e nós não conseguimos consenso para votar, porque há uma grande divergência entre estados, municípios e União sobre quem é que vai abrir mão de receitas, porque se nós queremos reduzir a carga tributária, alguém tem que abrir mão de alguma receita. O presidente quis baixar o preço dos combustíveis, os impostos federais sobre combustíveis. O Tribunal Eleitoral disse que não, que era crime abaixar o preço no ano da eleição. Então, tivemos essa dificuldade neste setor. Mas o ministro Guedes está buscando outras alternativas de reduzir preços e nós vamos continuar fazendo o maior esforço possível para adotar medidas que venham a dar mais conforto para as famílias brasileiras que enfrentam esta crise mundial, né, esta inflação que é mundial, mas que interessa que cada brasileiro possa ter a sua capacidade de trabalhar, ser remunerado e sustentar a sua família com dignidade. Deputado Ricardo Barros, deputado Luiz Miranda, muitíssimo obrigado, senhores, pela gentileza da participação nesse debate. Boa tarde aos senhores, hein? Agora são 3h28.